E estamos aqui gravando mais um episódio do Gi Patreon em Ação. Menos de uma semana, nós estamos gravando já com a segunda entrevistada e hoje vamos ter duas entrevistadas aqui no Gi Patreon. E hoje eu tô com uma pessoa que eu não a conheço há muito tempo, mas nós nos conectamos num evento de network e foi assim, nós nos gostamos de primeira vista. O nome dela é Valéria Sartori. Ela é agente financeira com experiência internacional e sólida trajetória no mercado financeiro. Viveu 13 anos no Japão. Gente, você vai falar sobre isso, como é viver num país tão diferente do nosso, onde desenvolveu uma mentalidade focada em disciplina, processos e constância. Com 10 anos de atuação em uma das maiores instituições financeiras do Brasil, ocupou posições estratégicas, incluindo o cargo de head de operações da Bolsa de Valores. Mora nos Estados Unidos há 2 anos e hoje atua orientando pessoas e famílias na construção de um planejamento financeiro seguro, com foco em proteção, previsibilidade e crescimento sustentável. Olha só essa mini biografia dessa empresária fantástica que está aqui comigo. Bem-vinda, Val. Ô, É um querida. prazer ter você aqui comigo. Com esse currículo aqui, o que você vai falar mais? Aqui já está falando tanta coisa sobre você, mas eu quero que você se apresente agora, tá bom? E contar um pouquinho por que você escolheu essa carreira. O que te motivou lá atrás no Brasil a escolher essa carreira? Ótimo, Gi, muito obrigado. Primeiramente, muito prazer. Prazer aí para estar aqui com você, né? E todos as pessoas que te acompanham, né? E realmente é isso, né? Eu escolhi essa carreira, enfim, a vida, né? Ela vai nos levando para algumas direções, né? Eu realmente, como você falou aí, eu morei muitos anos no Japão, Sim, 13 né? anos. Exatamente, 13 anos, né? Me casei cedo, e devido à profissão do meu esposo, que foi atleta de futebol, a gente teve essa trajetória, que foi muito boa, né? Foi maravilhosa, a gente teve experiências enormes. E quando eu voltei para o Brasil, até então eu sempre fui uma mãe, né? Uma mãe e esposa. E eu estava muito mais orientando o meu esposo ali, né, vivendo no Japão, adquirindo experiências com idiomas, com a cultura, porém não trabalhava. Ah, você não Não trabalhava lá? trabalhava. No Japão eu era realmente a esposa, mãe de família e foi um momento maravilhoso que eu Sim, passei na porque minha já é vida. uma baita de uma responsabilidade, né? Exatamente. Eu tinha que ajudá-lo, né? Uma carreira de atleta exige muita disciplina, exige muita constância, existe muito horário, alimentação. E eu tentei fazer o meu melhor, né? Ele jogou no Japão esses Jogou no 13 anos Japão lá. esse tempo todo lá. Caraca. Sim, e passamos por vários clubes, ele passou por vários clubes, teve uma trajetória realmente fantástica. Eu fui mãe lá, ganhei meu filho lá. Mas eu não me realizei profissionalmente, né? Porque como eu casei com 20 anos, eu fui Nossa. primeiramente para o México e depois eu fui para o Japão. Sempre acompanhando ele até então. Até então acompanhando meu esposo. Então não tive a experiência de entrar no mercado corporativo. Quando eu voltei para o Brasil, foi quando aquilo, né, eu comecei a estudar, então eu comecei realmente a ver que a ter isso dentro de mim, de também ter o meu espaço, também conquistar algo que fosse meu na área profissional, né? Porque eu já era realizada como esposa, já era realizada como mãe, mas faltava uma realização profissional, Sim, né? sim, sim. E aí eu busquei conhecimento, e aí eu tinha um amigo, eu fazia investimentos, como eu realmente administrava o patrimônio né, da minha família, então eu já estudava desde o Japão sobre isso. Mas você nunca tinha atuado até então na área financeira. Não, eu Era estudos apenas para vocês para ali fazer dentro. investimentos Tá. da nossa família. E aí eu comecei, eu me conectei com um amigo, na verdade um amigo não, acabou sendo amigo através do atendimento que ele me deu na corretora Itaú, e ali a gente começou a ter mais contato, e aí ele começou a ver um potencial em mim, e ele realmente, quando ele foi para um outro grupo de uma corretora também, que foi a XP, ele me convidou para poder fazer parte do time, para vir com Caramba. essa bagagem, porque ele viu um potencial, ele viu que eu tinha vontade, ele viu que eu tinha um pouco de facilidade, digamos assim, Sim, de sim. início, né? Porque mesmo ele atendendo os clientes, a gente percebe aqueles que têm entendem mais, né, da área. E ele viu que eu tinha essa vontade, né? E ele fez esse convite e do nada
formada, quando eu vi, eu comecei a atuar, estava ali já na empresa, atendendo Caramba! pessoas, fazendo network, porque realmente a gente Você é trabalha aqui com de que venda. lugar do Brasil? Eu sou de Belo Horizonte. Tudo isso lá em Belo Eu Horizonte. comecei, justamente, eu comecei em Belo Horizonte, né? Ele estava em São Paulo. E aí a gente começou a trabalhar, eu de Belo Horizonte e eles de São Paulo. Realmente depois a gente fez a filial de Belo Horizonte. Caramba! Exatamente, montamos uma filial em Belo Horizonte. E depois eu tive o convite de ir para São Paulo para atuar na mesa de operações de São Paulo, que era onde era a sede, onde estava todos os processos, onde ela realmente tudo acontecia. E aí eu me mudei de Belo Horizonte depois para São Paulo. E aí eu comecei realmente essa trajetória de crescimento, né, onde foi quando eu estava em São Paulo, inserida no mercado financeiro, que é realmente em São Paulo, aí é o coração do mercado, ali na Faria Lima, a gente tem ali todas as maiores empresas de investimentos, né? Então foi muito Mas interessante você essa trabalhava dentro migrava. da Bolsa de Valores ou não? Não, a gente trabalhava na corretora, Na né? Na corretora. corretora, né? Igual a Então, gente vê no... exatamente, a gente está ali na corretora Mas é uma intermediando loucura, né? operações. É uma É uma loucura. loucura. Realmente é um ambiente de muita pressão, é um ambiente de muita atenção, de muito estudo, muita concentração. É precisa muito lidar, né? Lidar com o cliente, lidar com o capital do outro, exige muito. Não é uma trajetória fácil, né? E justamente é um mercado extremamente machista, um Eu ia mercado falar isso. extremamente de homens, né? Então eu lidava praticamente só com homens e tinha pouquíssimas mulheres, né? Então foi um desafio, mas foi algo que enriqueceu muito, eu acho, Mas a minha como foi bagagem. sair do lar, que a gente sabe, gente, a gente sabe que já é uma baita... Você tem quantos filhos, Val? Eu tenho dois. 2 filhos. Sair de dentro da sua casa, onde você, lógico, você já administrava todo o seu lar, mas é um mundo muito diferente, Sim. né? Você é no mundo feminino, que você, né, cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, do marido, Sim, mesmo sim. que você coordenava toda a parte administrativa ali do seu marido, mas ir para esse mundo, qual foi o maior desafio nesse momento? Foi um grande desafio que eu acho que eu apliquei desde quando eu saí da minha casa, quando eu casei. Que eu até comentei na última minha palestra, que é sair da zona de conforto, né? E quando a gente sai da zona de conforto, vem muitas coisas da nossa, vem medo, vem insegurança. E isso aconteceu quando eu casei e quando eu tive que ir para o Japão. Eu acho que eu só consegui realmente sair da minha casa e ir para o mercado corporativo porque eu já tinha uma bagagem de ter que sair de zona de conforto, né? Porque viver no Japão foi realmente sair literalmente da zona de conforto, Sim, né? É um sim. país extremamente diferente. Então eu tive que superar muitas coisas Eu quando eu quero que vivi você lá. fale um pouquinho sobre isso. Como que é sair do Sim, nosso país, um país acolhedor, né? Por mais que a gente sabe de todos os desafios de morar no Brasil, mas é um país muito acolhedor, o nosso país. E viver no Japão. Se aqui já é desafiador, no Japão, uma língua totalmente diferente. Como que foi isso também, Val? Isso fez sim, crescer como pessoa? demais, Gi. Eu acredito que de todas as experiências que eu já tive, né, até mesmo no mercado financeiro, eu acho que a experiência de ter vivido no Japão foi a experiência que me fez crescer mais como ser humano, né? É porque é um país extremamente diferente. A gente está no Oriente, né? Eu mudei do Ocidente para o Nossa, Oriente. verdade. Então, é uma cultura completamente diferente. As pessoas falam um idioma que é extremamente difícil, Você né? aprendeu a falar? Eu aprendi a falar. Graças a Sério? Deus, aprendi a adquirir fluência no idioma, porque eu fui nova, não tinha ainda filhos, eu estudei, e quando eu cheguei ali, eu vi que não tinha outro jeito. Ou eu aprendi aquele idioma, ou eu Porque nem o teria inglês fala lá. não se fala muito, eles falam muito pouco inglês. O japonês, eu não sei hoje, pelo menos na minha época, eu acredito que hoje pode ser que sim, mas ainda assim eles têm, por conta Cultura. até do idioma, o sotaque do Ah, japonês, sim, tá? sim. Ele não tem um sotaque de inglês muito bom. Então, mesmo que ele fale, às vezes não é tão. A não ser que ele tenha uma experiência de morar fora.
A maioria não fala bem, então você tem que falar japonês. E eles gostam muito do estrangeiro que fala japonês. O japonês, Olha, ele ama pessoas que realmente compram a cultura. cultura, que realmente superam, porque eles sabem que eles são um país que tem, né, desafios, e um dos maiores é a língua, né? Porque não é só a língua, você está falando da língua e da escrita. Então, você Exatamente. aqui nos Estados Unidos, você às vezes não fala, mas você consegue, vai adquirindo conhecimento na língua, lendo também e escrevendo. Lá você tem uma grande dificuldade, que são, a gente tem três alfabetos, né? O kanji, o hiragana e o katakana, né? Então, você Caraca. estuda esses três, e você vai sendo alfabetizado nesses três dialetos, né? Desses três alfabetos, na verdade, e tem o idioma japonês junto. Então, realmente é algo muito desafiador. Então, eu acredito que toda essa questão de ter que. Foram muitos desafios, assim, de. Realmente é uma disruptura, né? De cultura, de mentalidade, alimentação, idioma. Nossa. Você eh, teve seus 2 filhos lá não, eu tive só o Mateus que nasceu, e eu tive a Maria Luísa depois que eu voltei no no Brasil? Brasil. Então você tem um filho Exatamente. japonês, Eu tenho um filho japonês, que não tem nada de japonês, mas é mas um é que nasceu considerado. Em Kyoto, que foi o lugar que eu vivi mais tempo, que é o berço da cultura japonesa, né. Acredito também que eu ter morado ali em Kyoto, que é o berço da cultura japonesa, me trouxe muito conhecimento da cultura japonesa. Sim. Eu tenho conexões com uma família de lá, isso foi muito bom, eles passaram a ser como uma família para mim e minha família, receberam a gente muito bem, nós temos amizade, eles vieram aqui há ano retrasado, Que também nos Estados Unidos, legal. né. E tudo isso, foi a maior experiência, eu acho que me fez ser mais forte, porque com 20 anos largar minha família, ter Sim. que ir para um outro país, ter que ser mãe, mãe ainda não, mas ter que ser esposa, adquirir responsabilidades, porque a gente tem que ter responsabilidade morando no Japão, é um país que as leis funcionam, e tudo isso eu acho que me deu essa Essa força para força. poder depois ir para o mercado financeiro. Porque você abriu mão da sua vida, né, por 13 anos praticamente, né, você abriu mão da Valéria profissional, e Exato. foi viver a Valéria esposa, a Valéria Esposa, mãe, cuidar da sua casa. E isso toda essa experiência nesse país diferente querendo ou não te fortaleceu. muito. Você acha que quando você voltou para o Brasil, quando você cuidava da parte do investimento familiar, você já pensava em atuar do lado profissional ou não? Eu pensava, Pensava? Gi, eu pensava que chegaria um dia que eu teria o meu momento. Não, mas na parte financeira? Não, Não, não era, eu queria ir pro mundo corporativo. corporativo, eu pensava às vezes em atuar, né, usar o idioma japonês para atuar às vezes na Vale, na Gerdau, que são empresas de mineração, ou empresas japonesas. Eu pensava até no primeiro momento que eu iria acabar utilizando do Olha, idioma para poder ir para o mundo corporativo e atuar em uma empresa nesse sentido, agregando valor para ela, até porque eu tenho o japonês. Mas o sim, mundo é algo, né, aí eu falo que a gente traça uma rota, mas né, a gente vai sendo guiado, e o mundo vai traçando outras rotas. Quando você vê, você cai em outro lugar, e eu acho que eu não caí em um lugar melhor que eu poderia. Apesar de todos os desafios, é algo que eu realmente amo fazer. porque no Brasil, né, Val, não se tem, a cultura do investimento, né. Não, Agora, de um tempo para cá, tem se falado mais, mas mesmo assim é desafiador. muito desafiador. Mudar a mentalidade do brasileiro de que a parte do investimento é importante. Exatamente. Você sentiu isso quando você foi atuar nessa área? Totalmente, totalmente. A gente sabe que, principalmente eu que atuei muito com bolsa de valores, né? Então a gente tem uma porcentagem de brasileiros que vão para a bolsa de valores, que é muito mínima, né? Aqui nos Estados Unidos, 50, 60% tem os investimentos na bolsa. No Japão Caramba, também. No Brasil a gente vai ter aí, eu não tenho a precisão, mas eu acredito que 10 a 15% apenas da só isso? população tem algum investimento em bolsa de valores, porque é um país que, além de ter uma taxa de juros muito alta, as pessoas tendem a ir para a renda fixa, né? Hum. Né? Porque a taxa de E é juros é mais seguro agradável, também, não é? é seguro, e as pessoas não têm conhecimento, elas não entendem muito, né? E aí acabam ficando nos bancos, elas não entendem muito, e elas não têm, assim, não existe uma educação financeira que vem das escolas, como em outros países, Exatamente, né? A gente exatamente. não tem aula, por exemplo, de como planejamento financeiro familiar,
tudo isso impacta, né? Então, o brasileiro ele não tem essa cultura. E aí, quando a gente vem e apresenta certos produtos, realmente é desafiador. É desafiador, principalmente produtos voltados para a renda variável. Sim, sim. E quando você, pelo que a gente conversou aqui, você estava com uma estabilidade no Brasil, atuando nessa área, Sim, certo? correto. O que te motivou a fazer essa mudança de país? Hoje eu gosto de desafios. Eu acho que a minha história já por si só fala que Sim, gosto de sair da zona de conforto, sim. né? E eu realmente já estava, né, estabilizada, estava morando em São Paulo, mas a nossa adaptação no Brasil, ela foi uma adaptação boa, né? Eu tive ali, comecei a ter uma carreira que era aquilo que eu queria, mas quando a gente mora em outro país, como a gente morou no Japão, a gente acostuma muito com o primeiro mundo, a gente acostuma muito com as coisas organizadas. E morar no Brasil foi um desafio na volta, Com certeza. né? Mesmo gostando do nosso país, que é né, a nossa origem, eu, eu percebia, eu queria, mais uma vez, ter a experiência porque eu gosto e gostei de morar fora. Então, eu fui atrás de mais um novo. Eu queria realmente enfrentar um novo desafio, porque eu acredito, né? E aí, naquele momento eu acreditava que o morar em outro país daria mais oportunidades para os meus filhos. Sim, E, sim, infelizmente, devido à realidade que se tem no nosso país. sim, Eu sim. gostaria que não fosse assim, mas é uma realidade, Não, né? eu total. A violência, Falta de a falta segurança. de segurança. Eu estava morando numa cidade como São Paulo, que é uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade que tem muito Totalmente. trânsito, Violenta. a qualidade de vida também não é das Que lugar de melhores. São Paulo você morava? Eu morava no Brooklyn, Ah, é então um bairro perto, muito bom. muito bom, perto ali da Faria Seu Lima. marido também foi para essa área financeira? Não, Ele não. ainda atua no futebol? Ele atuou, depois ele foi personal, e ele Ah, estava atuando mais nessa área, e hoje ele atua também na área ainda de futebol. Ele não gosta, ao contrário. Já tentei trazê-lo, mas não é muito aquilo que ele curte, cada um na sua área, lógico, né? lógico, Ele é com uma certeza. pessoa meio do É, esporte quem é do mesmo. esporte não adianta, Não né? É adianta. muita. Seria Muita. muito, né? Não adianta Não aprender num adianta, escritório, não na frente do adianta. computador, vendo números, enfim, ele gosta de movimento, né, de estar e gosta muito de estar então ele dá aula aqui para crianças, Que o legal. projeto dele é outro, né, é De outro de futebol. futebol. Nossa, que legal, que legal. É o que ele ama fazer, né. E chegando aqui, Val, quais Chegando foram os seus aqui desafios? chegar nos Estados Unidos, né, foi mais fácil que chegar no Japão, porque a gente já estava acostumado a viver fora, É, né. tem por esse lado. Exatamente. Tá, Eu já tá. conhecia os Estados Unidos, já tinha vindo passear várias vezes, mas eu não realmente tive a vivência de, É. né, aquela questão do dia a dia. E a gente tem desafios que realmente é entender da cultura americana, porque a gente tem uma comunidade brasileira forte, mas nós estamos nos Estados Unidos. Exatamente. Então a gente precisa aprender da cultura do país, né? Eu acho que isso é fundamental para você se adaptar bem num país. E a gente vai tendo que se moldar à cultura americana, né? É uma cultura um pouco mais fria, né? O americano ele tem o jeito dele né, de ser que ele, né, não tem essa troca, esse calor humano que a gente tem. Então eu acredito que é um desafio, mas ao mesmo tempo também traz novas experiências, traz uma nova visão, né? Porque é um país que é extremamente com muitas oportunidades. Então, assim, os Estados Unidos é um país que, se você abrir a sua mente, você vai poder ver um universo enorme, né? Que muitas vezes, até no Brasil, a gente não tem, até mesmo um país como o Japão, por questões de cultura, de idioma, você não tem as mesmas oportunidades que os Estados Unidos te dá. Então, foi para mim desafiador por questões assim, que é normal, Você né? já veio com a ideia de trabalhar nisso que você está trabalhando hoje, a parte de seguros ou não? Não, continuei trabalhando ainda, home office um ano, Ah, você continuou aqui, mas continuei atuando lá. atuando Tá, lá. porque você consegue de boa, certo? Consegui até um tempo, depois chegou uma hora que não, e aí a gente teve realmente, eu saí do mercado do Brasil e realmente eu vi que eu teria que entrar aqui, teria que, né, buscar novas oportunidades, e eu comecei a estudar aonde eu poderia entrar, onde eu poderia me encaixar, e aí uma hora eu me deparei com esse mercado, que é esse mercado realmente né, de fazer
esse planejamento, né, não é só a gente fala às vezes assim: "Ah, mercado de seguro", não é só um seguro, além o seguro está englobado muito intrínseco muitas coisas, até mesmo de investimento, de planejamento futuro. Então, assim, quando eu foi me apresentado o produto, eu me identifiquei muito com o produto, porque eu vejo muito propósito, Sim. principalmente na vida dos imigrantes, Mas você tá. atua com brasileiros? Mas justamente, a gente atua praticamente com brasileiros, porque a gente tem aí, vamos falar que entre 3 a 5 milhões de brasileiros nos Estados Unidos, e Caraca. que e agentes, a gente tem parece que em torno de 700, algo assim, mas que atuam realmente ativamente são menos, tá, então porque muitas vezes as pessoas tiram a licença, mas não atuam, e então você tem um Eu ia número. te fazer justamente essa pergunta, porque hoje no ambiente que a gente está, que eu tô de eventos, palestras, igual Uhum, você também, de 10 pessoas que você fala, 8 tá trabalhando com seguro, sim. tá. Diante disso, qual é o seu diferencial para você não ser mais uma em meio de tantos? É prestar um trabalho com excelência. Prestar um trabalho com excelência é entender bem do produto, Tá, porque você pode tirar qualquer pessoa que tem um work permit, ela pode tirar a licença certo. de agente financeiro aqui dos Estados Unidos. Mas a bagagem profissional, né, trazer a informação correta, ser ético, né, e vir de encontro à causa do cliente, entender, né, a gente fala criar o rapport com o cliente e sanar a dor do cliente, não é todo mundo que está preparado. Você tem Exatamente. que ter um histórico de vendas, você tem que ter técnica, e eu vejo isso. Às vezes a gente tem muitos profissionais, mas que trabalham com excelência, a gente tem menos, é um número mínimo. Eu acredito que isso é o diferencial para que você se destaque nessa área. Tá, mas você fala que tá atuando com brasileiros. Vamos cair novamente na mentalidade do brasileiro, que também não tem essa mentalidade de seguro de vida, seguro, como que fala? Seguro É o IOL, você fala assim, com um com planejamento, os e vida. planejamento financeiro para o futuro, né, de Exatamente. aposentadoria. Nós brasileiros não temos essa mentalidade, o que a gente falou, não temos a mentalidade do investimento e não tem a mentalidade do seguro. Uhum. São poucas as pessoas. Como você, escolhendo esse público para atuar, como você quebrar essa barreira? É justamente trazer esse conhecimento, né, você tem que vir trazendo quebrando isso, As né, as objeções. objeções e ensinando. É como se fosse trabalhando mesmo ali do beabá, para que ele possa entender desde o começo, porque às vezes ele não entende nada, a importância do produto, como aquilo que pode impactar na vida dele, né. Então a gente tenta, através do atendimento, ser muito claro, trazer todo o conhecimento nosso para que ele possa aprender, né, porque ele é uma coisa nova. Então como que a gente faz isso? A gente tem que trazer mesmo um atendimento que a gente vá ensiná-lo todas né, como ele pode, como que funciona um seguro, quais são os benefícios daquele seguro, o que é. Não é apenas vender, é muito Certo. mais um processo de orientação, né, muito mais um processo de conscientização do que um processo de venda apenas. Eu prefiro que o cliente se conscientize, porque essa venda, ela é uma venda que ele precisa entender o que ele está O comprando. significado dela, É, o né. significado, porque não é só vender, ah, vem aqui, faz, é isso. Não, você entendeu, é explicar, é tempo, é dedicação, é tempo de qualidade com esse cliente, para que ele entenda, né, aquilo que ele está comprando e adquirindo, e ele realmente, o produto cria valor quando ele entende. Sim. Então, quando a gente precisa muito praticar na venda essa todo trazer toda essa bagagem do que é o produto para que ele entenda e tenha propriedade daquilo que ele esteja comprando, né, para que ele possa realmente, Não seria mais fácil para você atuar com americanos, com hispanos, principalmente o americano que já tem essa cultura? sim, sim, ele tem é bom, é mais fácil por um lado, né, porém a gente tem uma concorrência, porque tem agentes americanos. Ah, ele vai querer comprar do americano. Então ele tende a querer comprar. Então, assim, querendo ou não, a questão da gente ser brasileiro, né, e falar o mesmo Tá. idioma e a mesma linguagem, a mesma cultura, nos aproxima para que a pessoa tenha uma confiança de comprar com você.
Talvez ele também, em vez de comprar com o americano, até porque muitos aqui não vão falar inglês fluente, porque são linguagens muito técnicas, um cliente, né, para entender É. um americano, a gente falando, fica difícil. E como eu te falei, os números mostram. A gente tem muito brasileiro para atender, muita gente que não tem e pouca gente atuando. Mesmo que você falar, tem muita gente. Não, ainda assim, tem muito brasileiro que às vezes a gente liga e não conhece, nunca ouviu falar desse produto, tá? Por Concordo, incrível que, acredito, incrível que acredito. pareça. Talvez aqui na Flórida, algumas cidades, pode ser que sim, mas a gente está falando dos Estados Unidos como um todo. Você pode vender para os Estados Unidos todo. Todo, desde que você vai tirando as licenças, e eu tenho já em vários estados, e você Ah, pode então você tirar. tem que tirar várias. Você tira uma e depois só na hora que você vai fazer uma venda. Eu tenho licença de vários estados, mas digamos que eu atendo um cliente hoje do Texas. Eu não tenho, você só pelo sistema do mercado financeiro, você tira Ah, ali ali na na hora. automática, é automático. Uma vez Ah, tirada, legal. você pode atuar nos Estados Unidos inteiro, tá? E a gente atende pessoas dos Estados Unidos inteiro. Então tem muita gente que não tem essa informação, porque ela está em lugares que tem menos brasileiros, ela não está inserida numa comunidade como é a Flórida, né? Nem todas as comunidades, como Exatamente. É Massachusetts, verdade, é tá? Como verdade. Boston. Então a gente tem lugares, os Estados Unidos é muito grande, então tem brasileiro no No, território no todo. território todo. E como que você consegue mapear esses outros, buscar esses clientes em outros estados? Qual é a tática que você pode falar sobre isso um pouquinho? Olha, a gente não tem uma tática certa assim de vamos atuar nesse estado ou naquele estado. A gente Como atua. você divulga o seu trabalho, né? A gente tem os funis de vendas, né? A gente tem o Ah, funil tá, de network, você tem o tá. funil Você de faz tráfego. tráfego, você tem as indicações, você tem o cold call, que é mesmo que a gente tem, né, das listas, enfim, das pessoas que são as SDR, que são as pessoas que ligam e fazem a captação por telefone para poder fazer um agendamento com a gente, para poder a gente fazer a nossa videoconferência e aplicar todo esse conhecimento e mostrar para o cliente o que é o produto. Então, você tem vários funis de venda Tá, e tá. ele atua nos Estados Os Unidos inteiro, todo. tá? A gente não tem não fica em um ponto específico. Talvez o pessoal do marketing vai atuar em pontos Tá. específicos que ele já vê que tem mais, né, tem mais gente, mas ele pode girar nos Estados Unidos inteiro, tá? Nossa, A interessante gente isso. consegue atuar em todo o território americano. Nossa, interessante. Bem interessante. Nossa, não imaginava isso. Que legal. É. É porque quando a gente começa a falar, a gente fica muito focado aqui, né, na Flórida ou Exato. em Massachusetts ali, Boston, mas se você ampliar mesmo, tem 50 estados tem aqui? É É isso, bastante. Eu acho né? que é Mais ou isso, menos é isso, né? muito estado, Lógico que exatamente. tem uns que tem bem menos brasileiros do que aqui, né? Sim, Que aqui fala que todo sim. mundo desemboca aqui. Se emboca aqui primeiro, né? Parece que todo mundo fica aqui. Mas tem gente a gente atende gente de vários lugares. Tem hora que o cliente fala comigo, eu não, ele fala, ontem eu atendi um cliente, ele falou o nome do estado, eu não conheci o estado. Então Caramba! assim, vem pessoas de vários lugares, por incrível que E pareça. qual que é, vamos supor, você fechou a call comigo, ou geralmente esse cliente fecha ali na hora, ou tem um período de humanização da venda, ele criar um relacionamento com você, acreditar no que você está falando, para aí sim ele fechar esse produto. Entendi. Ou a venda é feita ali na primeira call. Não, isso é muito peculiar de cada cliente, Tá. tá? Existem clientes que já conhecem do produto, tem clientes que já têm uma característica de ser mais direto, eles não querem perder tempo, eles já entenderam, eles já querem realmente ali naquele momento já da própria pro primeiro contato, ele já fecha e já está tudo certo. E tem clientes que precisam de mais atendimento, né? Que tem clientes que a gente precisa fazer o follow-up, a gente precisa ir, né, de encontro com ele novamente. Então isso depende muito do cliente. Então, eu tenho vários clientes. Tem clientes que fecham na hora e tem clientes que às vezes voltam daqui 2 meses. Você conversa com ele, ele fala, ele entende, quer, e às vezes ele some, daqui 2 meses ele te liga e aparece e fala, olha, eu quero fechar o seguro, aquela vez você me apresentou. Então, assim, o importante é prestar um bom atendimento, Tá, que, tá. né, a gente não Pode ser que força. daqui um mês ele fala, Val, vou fazer com Eu vou você. fazer, é o tempo dele, é o tempo de cada um. E é o relacionamento, né, Val? É um Vendas é relacionamento, relacionamento. exatamente. Se você focar só na venda, você não fecha. Não Você fecha. tem que criar um relacionamento. E Exato. hoje, não sei, não sei no seu ramo, mas no meu, né, que é o digital, que eu falo sobre posicionamento. A pessoa, ela é um mercado que já está, acredito que também, porque tem muitas pessoas fazendo. Para ela criar confiança, tipo, a pessoa ela entra no meu Instagram hoje, ela me conhece, aí ela gosta, aí ela confia e aí ela compra. Exato. Então esse processo pode levar um mês, pode levar 2 meses, para ela
ter a confiança de fechar a mentoria comigo. Acredito com você também mais ou menos Também. isso. A gente também, exatamente, a gente tem o Instagram, que também atua, né, ali para justamente, para que clientes possam nos ver, para que também agentes que a gente quer trazer para nossa agência também possam nos ver, possam ver o nosso posicionamento, possa ver os nossos resultados e possam vir através da nossa mídia, né, para poder realmente fechar conosco, tá? E a gente, para poder completar, a gente atua em duas frentes. A gente tem os clientes, que são pessoas que vão comprar os produtos, Certo. e a gente também tem a agência, que é a que a gente criou, né, que é a Gama Capital, Que tá que passando está aqui, aqui. que é o quê? Que é trazer novas pessoas, é impactar brasileiros que também se identificam, que também querem uma nova experiência, querem entrar no ramo, né, financeiro, e através da nossa experiência, da nossa bagagem, a gente vai colocá-los na nossa agência, nós vamos mentorá-los, nós vamos Dar orientá-los para que treinamento. eles possam também atingir bons resultados e terem uma carreira bem-sucedida aqui dentro também nos Estados Unidos Nossa, como que agentes. bacana. Então a gente também precisa desse posicionamento para que esses novos agentes sentem essa confiança, porque aí vem além, né? É uma confiança até de trabalhar conosco. Então o posicionamento nosso digital, nesse caso, né, nas nossas mídias, é muito importante Com para certeza. esse público específico de Não, agentes. hoje, sem um posicionamento digital, você não consegue escalar o seu negócio. Exatamente. Não adianta. Pode ser um negócio físico, pode ser um negócio digital. Se a pessoa, eu tenho conversado com muitas pessoas aqui e aqui nos Estados Unidos, nós que viemos há pouco tempo do Brasil, a gente vem com essa mentalidade. Porque eu trabalho com isso, então, lógico que para mim é super. Para mim, quando eu cheguei aqui, quando eu falava de posicionamento digital ou negócios digitais lucrativos, Aham. a pessoa que ela tá tão naquele flow de trocar tempo por dinheiro que ela não entende. A semana passada mesmo, eu fui tomar café com uma pessoa, acabei fechando com a outra, que acabou sentando ali. Ela trabalha com financiamento de imóvel. E ela falou pra mim desse jeito, eu tô há 4 anos nisso e eu dependo de indicação até hoje. Porque ela não dá atenção pro Instagram. Ela tá aqui há mais de 20 anos, então ela tá mais americana do que brasileira. Então, o americano, com essa mentalidade americana, não enxerga o Instagram como uma máquina de vendas. É. E aí vem muito de encontro aquilo que você falou, né? Você falou assim, como que a gente Diferencia. diferencia com o agente que está aí? É o seu posicionamento, é você ter uma página, é você entender que o marketing tem que trabalhar junto com você. O Exatamente. meu trabalho, ele assim, eu preciso de um marketing realmente de excelência. E aí, quando eu tenho esse marketing de excelência, eu diferencio, porque se quem não tiver, está fora do Tá mercado. fora do A mercado. gente não consegue. Então, assim, nós temos que aparecer. Quando foi um desafio para mim, porque quando eu trabalhava no mercado financeiro no Brasil, eu não precisava aparecer, porque as próprias empresas já tinham a própria imagem Ah, dela. olha Então, a gente só. trabalhava nos bastidores. E quando eu comecei aqui, foi um desafio. Um desafio ter que fazer, ter que gravar, ter que me posicionar. Pois eu entendi que Ah, mas sem você isso tirou isso de boa, né? graças a Deus. Eu tirei e tenho gostado, porque a gente vê que realmente faz total diferença, né? Então, eu entendi, eu tenho mentores, né? As pessoas que me mentoraram, eu vi, eu comecei a estudar sobre o Instagram dessas pessoas que já estão realmente estáveis na profissão e vi que quem está sobressaindo é quem tem posicionamento forte na internet. Então, eu falei, eu preciso me posicionar cada vez melhor, porque é só Exatamente. assim as pessoas vão reconhecer e vão entender quem é a Valéria, vão entender do meu trabalho, vão entender o que a gente faz, como que nós atendemos, e assim, isso faz total diferença. Eu falo que quem não aparece, quem não é visto, Não é não é lembrado. lembrado. O seu maior público é feminino ou masculino? A voz de fechamento? Você fala a cliente, É, o cliente. isso assim, difícil, mas a gente já percebi, né, que os clientes muitas vezes eles têm aquilo. Eu preciso falar, os homens, né? Eu vou falar com a minha esposa E a e a mulher? mulher vai fechar. Então eu acredito que a gente tem hoje, né, acho que é muito comum. A gente sabe que hoje as mulheres elas têm hoje uma posição dentro do lar muito forte, né? Os homens hoje escutam muito as mulheres. Então eu percebi ao longo dessa trajetória que os maridos, as pessoas, mesmo que eu atenda primeiro um homem, ele gosta de conversar com a mulher e ali a mulher eu acho que ela que dá a palavra final. Tá? Então É, conquistar a esposa é fundamental também, né? é bom quando tá os dois, né, na reunião, É né? exato. Nem sempre pode, mas se tiver os dois melhor ainda.
Tem algum desse tempo que você tá, que só são 3 meses, parece que você tá há Sim, anos, é. mas algum caso, assim, muito engraçado na hora do fechamento, alguma coisa muito diferente que te chamou a atenção? Ah, sempre tem, sempre tem. Isso é porque a gente faz reuniões sobre videoconferência, né. Hã. Então, às vezes, a gente faz reuniões ou então você está numa call, num atendimento de ligação, e, assim, você escuta, sabe, as pessoas você fala algo, a pessoa entende completamente o oposto, e aí, às vezes, teve um cliente uma vez que me pergun a gente tem que perguntar, sobre, né, na hora do preenchimento, sobre o falecimento dos pais, aquela coisa, e aí a gente teve uma situação muito engraçada, né, porque eu não consigo segurar quando eu tenho que rir. Eu perguntei para o cliente, né, e ele falou Ai. eu perguntei: "Se você tem os seus pais são vivos ou não?" Ele falou: "Não, morreram". Eu falei e aí a gente pergunta, tem que perguntar. Ah, tem que Tem que perguntar: perguntar? "Morreu de quê?" E aí eu falei: Faleceu de quê?" E ele era mineiro, muito engraçado, ele falou: "Uai, de morte morrida, uai". Aquilo eu comecei a Ai, rir. ai. E assim, ele estava falando da morte, eu rindo. Eu falei: "Gente", mas porque ele falou tão Tão engraçado. engraçado. Então, assim, um dos casos, sabe, esses dias eu fui falar de um valor do apólice, o cara, assim, eu fa ele triplicou o valor, assim, ele entendeu uma coisa completamente diferente. E a gente tem que manter a postura, né, de não rir. De não rir. Mas tem esses casos, e aí tem pessoas, às vezes, que um casal que se discute um na frente do outro, e você tem que manter aquela postura ali, porque, né, é um problema ali deles, ali na hora, porque um tá falando: "Ah, não, mas eu quero esse valor, eu quero esse o", e ali dá aquele eles criam aquele e a gente tem que manter ali, tentar Ficar apaziguar, neutra na ficar situação, neutra e não né. entrar, né. Deixa o casal brigar e resolver por lá, né. Todas essas coisas de vendas, né, que são interessantes, Sim, que sim. são engraçadas. No dia a dia sempre tem. Tentando lembrar que tem mais coisas, mas é uma das coisas que a Não, gente mas essa aí uai de assim, morte morrida. E qual tem sido, Val, desses clientes que você tem, a maior objeção que você tem enfrentado com eles? A maior objeção que você fala: Preciso treinar isso, porque é uma objeção que aparece, vai, em 80% Uma do objeção do cliente brasileiro é o tempo. tempo, Ele não tem tempo. Ele quer fechar o produto, mas ele, às vezes, a vida dele é tão corrida, tá? porque tá no flow. Ele procrastina muito. Então ele entende, às vezes ele quer, mas ele às vezes procrastina. Então a maior objeção, o maior desafio nosso é a gente trazer para esse cliente que esse produto é essencial, que uma procrastinação pode trazer um impacto muito grande para a vida dele e da família dele. Sim. Porque às vezes ele procrastina, mas ele não sabe se amanhã vai ser o dia que ele vai precisar do seguro. Vai ser o dia que alguém da família dele vai ter um problema de saúde ou ele mesmo vai ter um problema de saúde sério. E por conta dele ter procrastinado, ele vai acabar até com o sonho americano de ter que voltar para o Brasil porque ele não está segurado aqui. Porque a gente aqui, a gente é autônomo. Então, você ter um seguro aqui é uma segurança até para você permanecer nesse país se você tiver um problema de saúde sério. É Porque as verdade. nossas apólices são, dependendo de $700.000, 500, ou que seja uma apólice menor de 300, faz muita diferença na hora de um problema, na hora de uma doença, tá? Oh, com Eu certeza. costumo dizer para o meu cliente que até para morrer aqui, um velório e né, o velório, o enterro, em torno de $20.000, tá? Então, assim, tudo é dinheiro. Então, a procrastinação, eu acho que é o maior desafio nosso, da gente trazer esse senso de De urgência. urgência. Ele não é um produto que dá para esperar. É um produto que você tem que chegar e fazer urgente, que é essa mentalidade que o brasileiro não tem. O seguro de vida, ele não é ele é essencial. Ninguém acorda falando, né: "Ai, que vontade de fazer o seguro de Ninguém vida". agora falando: "Quero comprar um seguro de vida", exatamente isso, você falou tudo. Ninguém né, a gente não tem essa, né, então despertar que isso Essa ur pode essa urgência que ele não, às vezes, entende e fala: "Não, depois eu faço", né. Deixa Como pra amanhã, deixa pra amanhã, Deixa deixa para para o mês que amanhã. vem. E esse amanhã pode Pode ser custar caro, caro. pode custar caro para ele. Pode custar muito caro, pode custar inclusive o sonho americano É dele. verdade. Não, é verdade. E às vezes é isso que eu falo com o cliente. Às vezes ele tem, às vezes eu faço algumas perguntas e uma das perguntas eu falo: "Você tem carro?" Ele: "Sim". "Você não paga seguro?" Quanto que vale a sua vida, né? Quanto que vale o teu sonho americano? É, Porque se amanhã você vier a estar em cima de uma cama, acabou. né? Como que você fica aqui nos Estados, como que fica a sua vida hoje A aqui? sua família, né, Na quem hora tem que eu família todos os clientes que eu pergunto isso, eles falam: "Poxa, eu realmente nunca parei, a minha vida vai se destabilizar totalmente, eu e a minha família inteira", tá? A não ser que seja uma pessoa de poder aquisitivo muito alto. Então,
isso são reflexões, que é o que você falou. Como que a gente faz a venda? Trazendo essas reflexões. Certo. Se amanhã você estiver numa cama, se você for cometido no acidente, se alguém da sua tiver um diagnóstico, né, nós podemos ter e todos os dias a gente vê isso. Como que fica a sua vida? Exatamente. Aí, quando você traz essas perguntas, ela faz com que os clientes Reflitam. reflitam. E aí eles começam a entender a importância de serem assegurados nos Estados Unidos. Estou longe da minha família, sou autônomo. Sem rede de apoio. A gente sabe que aqui não tem como eu ficar pedindo de outro, porque está todo mundo correndo atrás do seu, né? Não tenho rede de apoio. Eu preciso dessa segurança. Ela é essencial até para me manter o meu sonho. Eu falo, você gasta tanto com o seu processo, você gasta tanto para mudar aqui, e você às vezes não quer gastar. Que o nosso produto, ele tem, uma pessoa, ela pode começar a ser segurada da idade com 50, $100. Né? O que é $100 na vida de uma pessoa? Sim. Né? O que isso vale para poder ter uma segurança que é algo que não tem preço a segurança que ele vai ter, né? Porque realmente traz muita diferença. Lidar com, por exemplo, com uma morte já é difícil. E lidar com uma morte sem seguro é Nossa. horrível, pior ainda. Lidar com uma doença já é difícil. Lidar com uma doença sem condição financeira é desastroso. Essa consciência precisa vir para o brasileiro. Entendi. E aí, quando a gente consegue trazer, ele fala, poxa vida, Preciso disso. eu entendi, né? E aí, assim, isso falando do seguro básico. A gente vai falar também do planejamento financeiro para o futuro, né? Porque quando a gente sabe que aqui a gente tem um social security que a aposentadoria é muito ruim, as pessoas começam a entender que elas precisam de ter um planejamento financeiro, né? Que seria uma estratégia de aposentadoria, tá? Não é bem uma aposentadoria, é uma estratégia de aposentadoria para o futuro dela, se ela quer se manter aqui nos Estados Unidos, com uma vida melhor. Aí a gente também traz essa consciência de como essa pessoa pode se planejar para o futuro. Porque ela vive nos Estados Unidos. E como ela vai viver nos Estados Unidos? Sim, sim. Ela vai ser aquele a que a gente fala, o velhinho do Walmart que fica ali trabalhando, que a gente vê, né? Exatamente. Já Então, a gente precisa trazer essa consciência de começar a poupar e começar a planejar o quanto antes. Porque quanto antes você faz isso, e o americano faz isso quando o filho dele nasce, ele já faz um seguro que ali pode ser feito não só para um college ou futuramente para a pessoa adquirir um plano de ter realmente essa aposentadoria, né? aposentadoria. Se essa criança não for não utilizar, porque ela pode ter bolsa, enfim, os rumos podem mudar. A gente traz essa consciência para o brasileiro, porque se ele ficar aqui, ele vai precisar se planejar para o futuro. Exatamente. Ele vai trabalhar a vida inteira? Que a gente vê, né? Eu vou no Walmart, eu vejo aqueles velhinhos, eu falo, cara, olha o que uma falta de planejamento, né? E às vezes a gente vê muito o brasileiro aqui nesse loop. Trabalha, gasta tempo e por não dinheiro, poupa. tempo por dinheiro. E não poupa, né? Então ele está aqui e Não, porque eu falo que aqui é muito o consumismo, né? Você sai, tudo te leva a consumir. Você vê uma bolsa, você vê uma calça, você vê um sapato, e aí só que você fala, é $10 aqui, 15 aqui, 20 ali, quando você somou, deu 100, deu 150, deu 200. e aí você não fez uma coisa que vai te trazer um futuro muito melhor. Exatamente. Então tem que ter essa percepção e tomar muito cuidado mesmo. Exatamente. Val, a gente tá aqui já para finalizar, mas eu quero que você me fale quem é a Valéria Sartori hoje aqui. Nos Estados Unidos. Quem é essa mulher que tá aqui na minha frente? Olha, eu sou, né, hoje, né, uma mulher, mãe, né, esposa, serva de Deus, uma mulher que busca realmente o meu espaço aqui nos Estados Unidos, no mercado financeiro, realmente mudando vida. Eu tenho como objetivo trazer esse legado de mudar a vida de brasileiros através da minha profissão, com pessoas que queiram também se juntar a mim, e também mudar a vida de clientes. Porque eu acho que quando eu vendo um seguro, eu estou vendendo realmente algo que para mim não tem preço. Então, eu encontrei um propósito daquilo que eu amo. Então, eu sou uma mãe realizada, uma esposa realizada e hoje uma profissional realizada e também uma imigrante realizada. Porque quando você encontra aqui tudo isso que eu estou te falando, a gente passa a ser uma imigrante realizada. Então, hoje eu me sinto realmente realizada aqui nos Estados Unidos por todos esses fatores que eu acabei de falar. E aí agora eu quero que você, olhando ali para a câmera, você deixe um recado para quem vai ver esse podcast depois lá no YouTube, para as pessoas que vão ver também dentro das suas redes sociais. Quero que você deixe um recado para essas pessoas.
Ótimo, Gi. O meu recado para você é que, se você é imigrante, que está aqui nos Estados Unidos, a gente tem, assim, realmente que estar buscando, né, se encontrar, como eu falei com a Gi, aqui dentro do país. E se você se identificou com a minha história, se identificou com aquilo que eu faço, eu te convido a me procurar, né, como se você quer realmente ser um agente financeiro, a gente está aqui para te preparar, para te orientar, para que você possa ter essa carreira de maneira bem-sucedida, ser realmente um agente que faça diferença na vida de outras pessoas e encontra propósito naquilo que você quer. Ou se você é um cliente que também não conheceu, não conhece, né? Também nos procure. Eu acho que é um produto, como eu falei, essencial para a sua vida, pode mudar a sua vida, pode mudar a vida da sua história. Então, assim, o meu recado é esse, que eu, como agente, eu busco novos agentes e também sempre agregar valor na vida dos clientes, pessoas que passarem por meu caminho. Se você está passando aqui, né, pelo nosso podcast, a minha mensagem é essa, de que o que eu posso agregar para você profissionalmente ou também atendendo você como um cliente, né, tentando aí trazer para você soluções financeiras que possam agregar muito valor na sua vida, Ah, que ok? linda. Val, quero te agradecer pela sua presença, por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da sua história. Eu tenho certeza que quem ouvir esse podcast, de alguma forma, em algum momento, você vai despertar ou a necessidade de realmente ter esse seguro, né, para cuidar da sua vida, ou de trabalhar com você. Você tem uma energia incrível. Obrigada pela sua presença aqui. Hoje eu que agradeço, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Você é maravilhosa, sua energia Ah, que é incrível, né? E obrigada. obrigado por essa oportunidade. Parabéns por esse projeto, né? O Obrigada. projeto de estar dando espaço a gente que é imigrante, né? A estar falando da nossa história, Sim, né? Estar falando um pouquinho do que fazemos, porque eu tenho certeza que isso, como você falou, pode realmente acrescentar na vida de muitos que escutam, né? Muitos que sim, com realmente. certeza, E com esse é o nosso certeza. objetivo, Esse é né? o Esse é o nosso maior objetivo. legado que a gente deixa, Exatamente. né? Algo positivo para essas pessoas. Obrigada, Val. E a gente está encerrando aqui esse episódio do Gi Patria em Ação. Até o próximo.